No vídeo de hoje, nós vamos ver como calcular o FGTS de todo o período trabalhado, já considerando o índice JAN, que significa juros e atualização monetária. Para a gente poder fazer esse cálculo, nós vamos começar fazendo a importação de todos esses índices para dentro do Excel. Então, nós vamos ter aqui duas partes. A primeira é a importação e a segunda parte é o cálculo em si. Vocês vão ver que a partir do momento que nós fizermos essa importação, a gente vai configurar o Excel para que ela seja automática, ou seja, quando a gente abrir o Excel, ele já vai procurar atualizações no site, que a gente vai estar buscando as informações, e se tiver alguma atualização, ele já vai colocar para a gente na planilha. Então, a gente não precisa mais ficar buscando sempre qual é o índice de cada mês. Ele já vai trazer isso para a gente automaticamente. Olha que coisa boa. Depois disso, aí a gente vai fazer os cálculos mesmo do FGTS, tá ok? Para fazer a importação, nós vamos utilizar este site aqui, portalbrasil.net/índices, e aí tem um restinho aí que eu vou deixar para vocês na descrição, para vocês poderem copiar, tá ok? Nós vamos ver aqui que nessa parte dos índices nós temos alguns grupos. Então, nós temos 2018 a 2021, 2009 a 2017 e assim vai. Nós vamos trabalhar com os dois primeiros grupos apenas, mas o processo para vocês poderem fazer a importação é o mesmo. Então, se precisar de mais informações para baixo, é só vocês virem aqui e buscar seguindo o padrão que eu vou passar para vocês, tudo bem? Então, vamos pegar o primeiro link, que é 2018 a 2021. Observem que aqui dentro nós temos duas tabelas, no caso a primeira que vai de 2020 até aí os meses atuais. Observem que aqui está em branco. Então, assim que sair o índice do mês de julho, ele vai atualizar aqui e a nossa planilha vai atualizar automaticamente lá também, ok? E embaixo, nós temos aqui a parte, né, de 2020 e aí vai decrescendo até 2018. Não tem aqui para trás, tá naquele outro bloco, naquele outro link. Vamos fazer a importação dessas duas tabelas primeiro e depois nós vamos fazer a da outra. Vamos copiar o link que está aqui em cima. Então, só clicar em cima, Ctrl C. Vamos lá no Excel, que eu já deixei uma pastinha aberta aqui. Vamos clicar na guia Dados e nós vamos escolher a opção da web. Clicando, nós vamos colar o endereço que nós copiamos. Ctrl V, OK. Vamos aguardar um pouquinho para ele poder fazer o carregamento. Nessa janelinha, ele está mostrando para a gente o seguinte: há 3 tabelas naquela página que nós acabamos de acessar. Então, nós temos a tabela 0, que é aquela que já é mais recente. Nós temos a tabela 1, com os dados aí um pouco mais antigos. E nós temos a tabela 2, que é aquela referência de qual a porcentagem que vai ser aplicada. No nosso caso, aqui a gente vai considerar como a de 3% mesmo. Mas, se vocês precisarem de usar de 4%, a de 5% ou a de 6%, o processo vai ser o mesmo. É só vocês fazerem as alterações depois na hora dos cálculos, tudo bem? Então, vamos considerar as duas tabelas aqui, 0 e 1. Para selecionar as duas juntas, nós vamos clicar em selecionar vários itens, para ele permitir que eu faça a seleção. Vou marcar a primeira e vou marcar a segunda. Terminando aqui, eu não posso clicar em carregar. Guardem isso, o dedinho nervoso já vai direto lá no carregar. Não é para carregar, nós vamos transformar os dados. Então, vou clicar aqui no botão transformar os dados e observe que ele está abrindo para a gente o Power Query. Muita gente que trabalha com Excel já deve ter ouvido falar dessa ferramenta. Ela trata dos dados, então a gente consegue organizar bem direitinho os dados aqui e depois essa organização toda vai ser enviada lá para a planilha do Excel. É bem bacana. Se vocês ainda não utilizaram, fiquem aí comigo para vocês poderem ver como funciona. Vamos analisar então as nossas tabelas já importadas. Tabela 0, aquelas informações que a gente viu. Aqui tem uma coluna que não precisa, depois a gente vai tirar. E a tabela 1 também, todas as informações aqui do jeitinho que a gente precisa. Observem que aqui não tem aquela coluna sobrando, tá? A gente tem que ajustar isso tudo. Mas, antes de fazer o ajuste, vamos trazer a nossa outra tabela. Vou lá no Google Chrome, vou voltar para aquela minha página inicial e vou pegar o link de 2009 até 2017. Clicando. Observe, ó, a tabelinha um pouquinho diferente, não tem problema, a gente vai importar lá para dentro. Tá vendo como que é legal? Elas são diferentes, mas a gente consegue jogar tudo lá para dentro, tratar os dados e depois a gente vai utilizar como se fosse uma tabela só. Vou copiar o link aqui em cima, Ctrl C, vou voltar lá no Excel e agora
Para poder colar, lembra que a gente fez o caminho dados e depois da web? A gente vai fazer a importação agora dentro do próprio Power Query. Então, eu vou clicar em nova fonte, que está aqui no finalzinho, outras fontes e web. Abriu a mesma janelinha que a gente usou anteriormente. Eu vou colar, Ctrl V, vou dar OK. Mesma situação que a gente teve antes, só que agora eu preciso de uma tabela só. Dê uma olhada que a tabela 0 é uma outra informação que a gente não precisa. Tabela 1 é a informação que a gente precisa, né? As informações estão aqui, ó. E nós temos a tabela 2 também, que a gente não vai precisar. Como aqui só tem uma tabela que a gente precisa, eu não vou marcar aquela opção aqui em cima, que não tem necessidade. Só vou clicar na tabela 1 e vou clicar em OK. Vamos esperar carregar. Pronto, já está tudo aqui direitinho. Para a gente poder começar a trabalhar com as nossas informações, nós precisamos se atentar para o seguinte. Todos os cabeçalhos precisam estar idênticos, tá? Eles precisam estar iguais. Só que o Power Query, ele também tem uma característica que é chamada de Case Sensitive. O que significa isso? Ele faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, aqui na tabela 0, eu tenho data do crédito, tudo em letra maiúscula. Porém, na tabela 1, está em minúsculo. Para o Power Query, essas duas coisas são diferentes, tá? Então, eu preciso deixar todo mundo bem igualzinho. Então, eu vou dar 2 cliques aqui e vou copiar essa parte e vou colocar lá na tabela 0. Vou dar 2 cliques aqui e vou colar. Eu preciso que elas fiquem sempre iguais. Se ficar alguma coisa diferente, vocês vão ver que os dados vão ficar todos bagunçados. O Power Query não conseguiu encontrar aí uma igualdade para colocar todos na mesma coluna, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho taxa de 3% e um azinho na frente. Se vocês observarem, ó, não tem aqui o azinho, mas tem um asterisco. E se eu der 2 cliques aqui, vocês vão observar que tem uma quebra de linha aqui. E lá nos outros não tem a quebra de linha, ó. Não tem quebra. Então, a gente vai precisar acertar todo mundo. Eu vou retirar aqui o A, deixar ele bem juntinho. O 4 aqui tá ok, o 5 e o 6. Eu vou pegar essas informações que estão aqui e eu vou colar para as demais tabelas, para ficarem todas iguais, ok? Então, vamos lá. Vou copiar a data de crédito, já coloquei na tabela 1, tá ok? Essa tabela aqui, eu vou mudar o nome dela para 2, para ficar mais fácil pra gente, tá? Então, eu vou dar 2 cliques nela, vou apagar esse pedacinho e vou colocar aqui como 2. E aqui em cima eu vou colocar como data do crédito. Vamos lá na tabela 1. Vou copiar aqui a taxa 3. Ctrl C. Vou colar para cá. Então, vamos lá agora ajustar outras informações que a gente precisa. Essa coluna não faz sentido nenhum aqui. Vou clicar com o botão direito em cima dela, remover. Pronto, resolvi aqui. Tabela 1 tá certinha. A tabela 2, ela não tem uma coluna sobrando ali no final. Porém, ela tem 2 linhas aqui que a gente não precisa delas. Então, nós vamos remover, clicando aqui em cima em remover linhas e remover linhas principais. Vou clicar. Observe que aqui ele coloca, especifique quantas linhas serão removidas da parte superior. Então, eu vou colocar 2 linhas, porque eu quero que remova essas 2. Dando OK. Pronto, já resolveu aqui também. Posso vir aqui e dar 2 cliques para ele poder fazer o ajuste para a gente não ficar ali tão esticado. Muito bem. Feito isso daqui, observem que a gente tem mais uma situação. Eu tenho aqui na tabela 1 a informação de que essa minha coluna é uma data. Se eu clicar aqui em transformar, ó, data. Se eu clicar aqui na taxa, número decimal e assim vai, tá? Lá não está assim. Está como texto e por aí vai também. Eu posso pedir para ele detectar os dados para mim automaticamente, que vai mais rápido. Ou eu posso fazer manualmente a troca de cada uma das colunas. Vamos no mais rápido. Clico na primeira, seguro o Shift, clico na última. Vou pedir para detectar o tipo de dados. Observe que ele já até mudou e colocou em itálico para gente. Aqui agora virou data e aqui virou número decimal. Certinho. Próximo passo, juntar as 3 tabelas. Como nós vamos juntar? Vou clicar na página inicial,
vou clicar para acrescentar consultas. E vamos entender o seguinte, aqui, se eu colocar somente acrescentar consultas, ele vai pegar as duas tabelas anteriores e vai jogar para o final dessa. Eu não quero que ele faça alteração na tabela onde eu estou. Então, por conta disso, eu vou pedir para acrescentar consultas como novas. Nós vamos gerar uma nova tabela que vai conter as informações das 3 tabelas que nós acabamos de importar. Quando vocês forem fazer a importação dos outros links, se vocês precisarem, vocês podem pedir para, nessa tabela que nós estamos criando, somente acrescentar consulta, porque ele só vai acrescentar ali no final para a gente as informações, tá bom? Então, vamos lá. Acrescentar consultas como novas. Como eu tenho 3 tabelas, eu vou marcar a opção 3 ou mais tabelas. A tabela 2 aqui está selecionada já, eu vou colocar a 0 e vou colocar a 1. Só que está fora de ordem aqui, observaram? Então, eu vou colocar 2 lá para o final. Vou clicar na setinha, foi para o final. Vou dar OK. Pronto, já puxou para mim. Olha o que aconteceu que eu falei para vocês. Olha, se não tiver igualzinho, se tiver alguma coisa diferente, ele não vai trazer certo pra gente. Ó, taxa 3, 4, 5, 6, ele repetiu. E eu não quero que isso aconteça. Então, a gente vai excluir essa daqui e a gente vai gerar uma nova. Foi bom isso ter acontecido que eu mostro para vocês como que a gente vai arrumar. Tudo bem? Então, vamos lá. Botão direito, excluir, excluir consulta. E a gente vai ter que encontrar o que deu errado aqui nos nossos cabeçalhos. E uma coisa que indica para vocês, não sei se vocês observaram lá, qualquer coisa volta um pouquinho o vídeo, que a do crédito, todas as datas ficaram aqui certinha. Então, a coluna do crédito, ela está certa. Deu algum problema aqui para a parte das taxas. Qualquer coisa para a gente não ter muito erro, vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar 2 cliques, taxa 3% e vou copiar agora e vou colar nas outras. Vamos lá, aqui. E vou colar aqui. Vamos dar uma olhadinha lá? Vou fazer a geração de novo, tá? Acrescentar, acrescentar novas. Até para vocês já irem acostumando aí com o caminho. 3, vou jogar a 0, a 1, vou jogar a 2 para baixo. Vou dar OK. Ó, dei uma olhadinha que a 3 já acertou. Então, foi a questão de copiar e colar que alguma inconsistência ele gerou. Vou fazer de novo o processo e vou voltar com ele certo, ok? Então, ó, refiz todos os cabeçalhos. Vamos lá gerar as nossas consultas. Acrescentar consultas novas. 3 ou mais tabelas. Vou jogar lá 0 a 1 e vou jogar 2 para baixo. Vou dar OK. Certinho agora, tá tudo organizado, todas as minhas informações uma embaixo da outra. Para poder ficar mais fácil, eu vou ordenar a minha tabela por ordem crescente. Então, vou clicar no botão do filtro e vou clicar para classificar em ordem crescente. Então, se a gente observar, lá no final é que vai estar aqueles valores nulos, que são as grades que estão vazias. Bom, nós temos uma outra situação que a gente precisa resolver. É com relação à forma como a data é exibida dentro do Excel. Para a gente poder fazer a referência do FGTS dentro do Excel, a gente vai colocar os meses janeiro/2019, fevereiro/2019 e assim vai. Não tem uma data específica igual está aqui, 10/1, 10/2, 10/3. Dessa forma vai atrapalhar para que a gente faça a busca das informações de índice que a gente precisa. E um detalhe importante, que o Excel, mesmo a gente colocando janeiro/2019, ele vai internamente colocar como 1/1/2019. Então, vai ter o número 1 ali. E o dia 1º do mês não é a mesma coisa que o dia 10 do mês, né? Então, a gente precisa tirar isso daqui e fazer com que ele entenda que é também o dia 1º. Então, nós vamos separar aí esse número 10 que está aqui, coisa que lá no Excel seria mais difícil de a gente conseguir. Então, nós vamos clicar na data, transformar, e nós vamos pedir para dividir coluna. Vamos escolher a opção por número de caracteres e nós vamos pedir aqui 3 caracteres para a gente poder separar, porque eu preciso tirar o 10 e a barra, senão vai dar errado, tá bom? Então, eu vou colocar uma vez o mais à esquerda possível, OK. Dei uma olhadinha que ele separou o 10 aqui e aqui ele já colocou como 01, então ficou do jeitinho que a gente precisa. Eu vou excluir essa coluna aqui que eu não preciso, remover, e a de data do crédito, eu vou apagar esse 2 e deixar
somente dessa forma. Os nossos dados agora estão todos organizados. Isadora, mas é muito trabalho só para poder colocar os dados aqui. Sim, mas não se esqueçam que a partir de agora, as atualizações já vão ser de forma automática, a gente só vai configurar ali. E outra, se vocês precisarem inserir uma nova tabela, é só vocês virem aqui na página inicial, nova fonte, outras fontes e trazer a tabela da mesma forma que nós fizemos com as 3 que estão aqui em cima, ok? Ajusta o cabeçalho e pronto. Às vezes acontece de um link eles terem lá 2 anos seguidos, então vocês vão ficar 2 anos sem ter trabalho nenhum. A tabela vai simplesmente incrementando as informações para vocês. Nós estamos tendo trabalho agora para não ter trabalho depois. Então vamos continuar aqui, vamos levar essa nossa informação para dentro do Excel. Vou clicar em fechar e carregar e ele vai trazer para a gente aqui. Costuma demorar um pouquinho. Já trouxe para mim. Observe que ele já traz até em formato de tabela, que ela vai sendo aí incrementada depois também. Aqui pode colocar mais informações para baixo. Esse formato eu não gosto, então eu vou clicar aqui na setinha em design da tabela. Vou clicar na setinha, vou colocar a opção clara para tirar aqui e vou tirar o botão filtrar, que a gente não vai ter necessidade dele, tudo bem? Nós temos aqui embaixo 3 tabelas que nós não vamos precisar delas, então eu vou clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na última. Vou clicar com o botão direito e pedir para excluir. Excluir, pronto. Isadora, mas você excluiu, vai dar problema? Não, porque elas estão lá no Power Query. Então aqui vai ficar mais limpo e lá no Power Query vão ter todas as nossas bases direitinho. Nós vamos clicar de novo na planilha aqui para acrescentar e nós vamos agora colocar para atualizar automaticamente. Então, se vocês observarem, vocês têm aqui consultas e conexões. Se essa parte não estiver aparecendo para vocês, deixa eu fechar, vocês vão clicar lá em dados e vão clicar aqui, ó, consultas e conexões, ok? Vocês vão clicar com o botão direito aqui em cima e vocês vão clicar na opção propriedades. Dê uma olhadinha que vai abrir essa caixa para vocês e nós vamos marcar a opção atualizar dados ao abrir o arquivo. Então, vou clicar, toda vez que eu abrir o meu arquivo, ele vai buscar lá na internet se tem alguma alteração ou alguma atualização e vai trazer para mim. Vou clicar em OK e vou fazer isso para as outras 3 tabelas também, para a gente garantir que todas elas vão ser atualizadas quando a gente abrir o arquivo, tá? Então, vou clicar com o botão direito, propriedades, atualizar os dados. É mais por garantia, porque fazendo ali o de baixo, ele já busca uma atualização, mas dentro do site mesmo. Se a gente colocar aqui, ó, ele tem 2 fontes de dados para poderem ser atualizadas, tá? Vou clicar aqui também em propriedades, atualizar dados ao abrir o arquivo. Então, feito isso, está configurado para atualizar. Abrir o meu arquivo e já vai buscar lá na internet as informações atualizadas e vai trazer para mim. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como agora fazer o cálculo mesmo do FGTS aplicando esses índices mensalmente, ok? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e espero vocês no próximo vídeo.